Tá começando mais um Giro Total aqui no YouTube da CBN Diário e nas plataformas de áudio para você que é mais do áudio do que do vídeo. Mas para você que está aqui nos vendo, tem eles, o trio ternura do jornalismo esportivo catarinense, para falar de temas que você só vê esse trio falando aqui, de acordo com a vontade do pote, do caldeirão mágico de ideias do nosso diretor Rafael Souza. Jéssica Sescon, segundamos com mais um Giro Total e a semana promete. Segundamos, César. Boa tarde aí, Chico. Bom dia ou boa noite, conforme quem estiver nos ouvindo, né? Exato. Pro Faraco também, prazer estar conversando contigo de novo. E a gente vai falar aí de muito futebol nessa semana, que tem Copa do Brasil e tem também fase decisiva do Catarinense. E aí, Chico, Rodrigo, semana cheia depois de uma rodada eletrizante no Catarinense. Quero ver quem é que vai apontar aqui neste programa os semifinalistas do Campeonato Catarinense. Quero ver. O desafio está lançado. Teremos palpites e é bom que a gente tenha o registro e depois a gente pode cobrar os comentaristas das bobagens que eventualmente eles falarem. Chico Lins. Eu nunca erro. Fala Tirando César. Chico, é claro. Fala aqui não. É isso. Fala César, Jéssica, Faraco, amigos. Semana promete. Foi um final de semana tenso, emocionante, por que não dizer. Camisas pesadas voltaram a respirar. E essa semana também Copa do Brasil, quartas de final de estadual, de Campeonato Catarinense. Temos muita coisa para falar. Show de bola. Então vamos à vinheta do diretor, depois o toque do Faraco. Dá-lhe, Faraco. A edição fica de boa. Já vazou de novo. Vamos dar início então nos trabalhos, porque tem muita coisa legal pra gente falar nesse pote. Quem gostaria de iniciar os trabalhos, Jéssica, por favor? Sescon. Vamos lá. Vai pegar Big Brother de começo, né? Porque é fanzoca, né? Fanzoca. Eu não sei o que está acontecendo. Porque BBB tá muito bom. Tá, mas vamos pro futebol. Fez coisa. Avaí vence bem o Hercílio e se classifica. Agora é só alegria ou o futebol do Leão ainda preocupa? Vitória te iludiu, Rodrigo Faraco? Não, eu acho que as pontuações que foram feitas no sábado, depois do jogo, na nossa análise na CBN Diário, elas já mostram mais ou menos este caminho, né? O Avaí se impôs num jogo dentro da ressacada em que precisava fazer uma vitória. Acabou tendo o plus, né, da classificação pelos resultados do Barra e do Próspera. Mas se ele quiser ser campeão catarinense, ele vai ter que ajustar mais ainda essa equipe, vai ter que coordenar mais os movimentos e aquela intensidade, ou nem digo intensidade, mas aquele ajuste de um time agressivo no campo de ataque, eu não creio que vá ser uma tônica do Avaí nesses jogos, principalmente agora com essa pedreira aí pela frente com o Brusque. Ô Chico, na transmissão da CBN, que eu tive a honra de acompanhar ali de pertinho na cabine com o grande Salles Júnior e com o Chico deitando nos comentários mais uma vez. Chico... Esses são seus olhos. Aliás, o Chico famoso, viu, Jéssica, na ressacada. Eu ali no meio da galera pegando os depoimentos. O homem... Não tem uma pessoa que não... Na ressacada e no Scarpelli, cara. Não tem como andar com ele lá. Impressionante. O homem é mais famoso candidato a vereador. Ô Chico, você... Fui e não me elegi. Não converteu? Não deu certo, não. Só nos estádios. Eu não sabia. Votasse em mim? Viu? Tá vendo por que eu não me elegi? Eu transferi recentemente o título, cara. Com o povão. A gente precisava dar um ajuste na campanha, mas vou tentar de novo, de repente. Quem sabe? Chico, você dizia na transmissão que o Avaí se impôs, evidentemente, mas o Hercílio Luz também convidou o Avaí para o seu campo. E o Avaí aceitou o convite e conseguiu tomar conta, principalmente no primeiro tempo, né? Vamos por partes. O Avaí melhorou, melhorou. A presença do Betão na zaga dá um pouco mais de consistência defensiva, dá personalidade a todo o sistema defensivo. Ele é um cara que se posiciona muito bem. Quando tem que chutar para lateral, ele chuta para arquibancada. Quando tem que fazer a volta no atacante, como fez nos primeiros ataques do Hercílio Luz, ele sai com qualidade. Então ele impôs uma personalidade que o time do Avaí não estava tendo. O time do Avaí fez péssimas atuações, sentia a atmosfera negativa quando vinha da arquibancada, e o Betão é mais ou menos como
ele impede, parece que ele domina a atmosfera da ressacada. Tanto que o torcedor foi importantíssimo na vitória do Avaí. Mas houve sim um time mais compacto, houve um time jogando um pouco mais próximo, teve jogada pela lateral, a movimentação do Morato foi interessante, junto com o Rômulo e com o Muriqui por dentro. Eu acho que houve uma melhora. Claro, o Ercílio Luz colaborou um pouco com a causa havaiana, quando ele defendeu todo no seu campo. E aí o time do Avaí adiantou a linha defensiva e ficaram praticamente os 22 jogadores, os 21, tirando o goleiro Douglas, no campo do Ercílio Luz. Então houve mais proximidade, houve um time mais compacto. E também existia um time com paciência para buscar os espaços, que não eram muitos. E algumas atuações individuais, como o Lourenço, como o Rômulo e como o Betão. Mas o Avaí melhorou. Precisa melhorar muito mais para competir a partir de agora, que é um outro campeonato, e a gente sabe que entre Brusque e Avaí, duas camisas fortes nos últimos anos aqui, com encontros muito equilibrados, eu acho que o Avaí precisa melhorar um pouquinho mais. Jéssica, você comentou o jogo do Figueirense, né? Mas, evidentemente, acompanhou ali toda a transmissão e tal, e depois os lances e tudo mais. Te decepcionou um pouco a postura do Ercílio Luz? Eu, sinceramente, achei que, num termo técnico, fosse dar mais aperto pro Avaí. É que o Ercílio já estava com a classificação garantida, já tinha diminuído o ritmo na rodada anterior, né? Já estava cadenciando aí o desempenho para poder entrar com mais intensidade nessa fase final. Então, surpreender não foi. Acho que para o Avaí foi conveniente, né? O Avaí precisava mesmo ter um jogo que tivesse onde ele tivesse mais liberdade para trabalhar a bola sem ser tão incomodado para poder ajustar esse time. Vou repetir um comentário que eu fiz no Giro Total da CBN ontem. Para mim, o Avaí tende a melhorar naturalmente com a sequência de jogos. E a maioria dos problemas, não o grande, mas a maioria dos problemas do Avaí vão se solucionar quando esse time entrosar. Acho que as movimentações que a gente cobra muito de aproximação, de busca de espaço, né? de movimentação, enfim, isso vai se sanar naturalmente com o entrosamento que a equipe vai ganhar. Porque são movimentações feitas no automático pelo jogador, né? E o que o jogador profissional já está careca de saber que tem que executar dentro de campo. Se a gente analisando aqui, a gente sabe, imagina o cara que está lá ouvindo isso todo dia. E por alguma razão não executa, né? E acho que quando esse time ganhar entrosamento da liga, como a gente fala, essas coisas vão acontecer de forma natural. E acredito que o jogo da Copa do Brasil, essa semana de treinamento, que foi muito importante, e o jogo do Ercílio Luz sendo um adversário que deu espaço, vai dando para o Avaí esse tempo de rodagem que o Avaí precisa para alcançar esse entrosamento. E alcançando, vai melhorar o seu desempenho e vai começar a corrigir essas falhas naturalmente. E esse nível, se o Avaí atingir, é o suficiente para avançar no Catarinense. E é o nível básico, mínimo, para iniciar um campeonato de Série A do Brasileirão. Aí depois, nosso comentário provavelmente vai evoluir, cobrando coisas ainda mais incisivas que o Avaí precisa executar e não executa, mas precisa ser algo gradativo, né? O Avaí precisa primeiro atingir o mínimo, o básico, para depois realmente o Avaí evoluir. E acho que o Barroca não está pensando nessa última etapa, está pensando agora nesse entrosamento. Voltar a ser competitivo, principalmente, né? O Avaí mordeu bastante, mostrou que queria ganhar o jogo desde o primeiro minuto. Essa postura, acho que é o que a gente pode comentar. A gente falou também, mudou. Além da questão a presença do Lourenço, lateral direito, foi fundamental. Isso, também acho, claro. Tanto na parte defensiva, que ele não é um especialista, mas ele é um jogador que se doa muito, e principalmente na movimentação de ataque. O Cortez, lateral esquerdo, a gente sabe que tem qualidade, vai acrescentar. Pode não ter a intensidade que já teve um dia, mas eu acho que nas laterais o Avaí foi bem, tanto no Lourenço na direita como o Cortez na esquerda. Show de bola. Só lembrando para você que está nos acompanhando pelo YouTube, deixa aí nos comentários se você concorda com a análise dos nossos comentaristas. Deixa o joinha, assim como o Chico Lins recomendou. Você que não votou no Chico, se redima agora e deixa um joinha. Quem não pelo votou menos. Em mim fosse tua. Todo mundo lá votou. Eu perdi por um voto, inclusive. Foi o meu. Teu. Pô, cara, eu não vou conseguir conviver com isso. Para com o próximo tema, por favor. Perdi por um voto, o dele. Eu não votava aqui. Fiz 951 votos. 952. 952? Na verdade, 951, porque um foi meu. Quantos que precisa para... 953. Então foi eu mesmo. De novo, o pênalti para o Atlético Mineiro é a única instituição que ainda funciona no Brasil? É impressionante, mas sempre tem, né? Sempre funciona o pênalti para o Atlético Para Mineiro. mim, mais uma vez, não teve pênalti. São duas coisas que funcionam no Brasil. É a lei do ex,
Lei do Lei do ex. ex é E aí A lei do ex funciona porque tem ex pra tudo que é lado, né? Diego Souza fazendo gol. Não, o Diego Souza não vale, porque ele já jogou em todos os times. Não, né? aquele Everton do Cuiabá que vai jogar contra o Figueirense. Pô, já jogou em 500 times também, né? Então, lei do ex pra tudo que é lado. Mas os pênaltis do Atlético já estão cansando, né? E o Hulk é um caicai do caramba. Nossa, e ele Meu cava Deus mal do o céu. pênalti. Se ele cavasse Pô, bem, tudo bem, o mas... Hulk é igual o Nenê. Cai toda hora e reclama o jogo inteiro. São dois chatos que jogam bem. O Hulk até acho que menos do que o Nenê, bem menos do que o Nenê. O Nenê chora. o Nenê, em termos de futebol, jogou muito mais bola do que o Hulk. O Nenê, o que o Nenê quer? Né? Mas assim, os mas dois peraí, gente- caem o tempo inteiro e reclamam com o árbitro o jogo inteiro. Não, São mas dois o chatos. Hulk é o Hulk é um baita jogador. Até. Do Corinthians, o jogador brasileiro reclama muito, claro. Muito. Agora o Hulk e o Nenê estão numa classe. Eu acho que sim, só que eu acho que isso não pode... Fred do Fluminense, por exemplo. E a gente, não é porque ele sofre pênalti cai que ele não joga um bom futebol. O Hulk é um dos melhores jogadores do joga É, mundo. mas pelo eu amor já, de Deus. o Ele é Hulk na determinante. seleção eu já acho uma aberração. Não. da Ninguém tá falando seleção aí lá. tudo bem, De mas seleção, no não. Brasil... Eu São brasileiro tem sinceramente. o Gabriel Jesus. Ele me enganou. Ô, Rodrigo, sabe os números do Gabriel Jesus? Só falar pra vocês. Ele tem o mesmo número de gols em Copa do Mundo que o César Cartum. E com a diferença que o César Cartum tem uma Copa a menos que o Gabriel Não, mas Jesus. eu não. E ele é o camisa mas 9 eu não- da seleção mas eu brasileira. Aí não dá pra falar Eu também que o Hulk é contesto absurdo. do Gabriel Jesus. Eu sou um cara que contesta o tempo inteiro o Gabriel Jesus. Aqui a gente Acho concorda. nenhum dos dois, O né? problema é o Não, Hulk, essa é o- o essa é Hulk o- que a gente briga. Não, nenhum dos dois. Agora, eu acho que o Hulk me enganou, porque eu achei que ele não ia jogar nada no Brasil. também achei. E ano passado foi o melhor jogador muita do bola. campeonato. Ó, Jogou os bem. dois caras que Vai, jogam no Atlético. Atlético são Jair e Alan. Não, Esses não, caras bem, fazem o horrível. Atlético Jogam jogar. muito, jogam Isso, sim. muito, mas o Hulk joga demais. É muita qualidade. Ó, aí, ó. Sou eu agora? Eu levava o Hulk, meu time ia César ganhar do Cartum, Flamengo. por que você não votou no Chico Lins na eleição de 2016? Bem atual aqui. Não. Hora da verdade. Arrumei o problema. Brusque e Ercílio Luz confirmarão a melhor campanha no mata-mata do Catarinense ou a tradição da dupla da capital prevalecerá? Olha, boa pergunta. Jéssica. Eu já vou indo, então. Pra mim a pergunta? Brincadeira, hein, que amigo. Que baita pergunta, vai. Vai, Jéssica. Qual que é a tua jogadora? Te vira aí, Jéssica. Se joga. É o seguinte, é outro campeonato, gente. É outro campeonato. Eu falei já não. Falei. Vazinho. Bem demais, bem demais. pau. Eu teria que ter votado em É ti, que cara. Eu não nós acredito. votando pro melhor da partida, né? Esse cara foi sensacional, mas eu voto... No outro, não, eu vou falar o seguinte: o Brusque foi o melhor time da primeira fase, não só em termos de pontuação, mas também em termos de futebol. É um time que tem um elenco já mais equilibrado, talvez tenha a ausência do Jansen vai dar um desequilíbrio no setor defensivo, mas é outro momento. O time do Avaí é isso, só tem a melhorar, até porque piorar não dava. O Avaí estava muito mal. Já evoluiu um pouquinho nesse jogo, vai com mais confiança. A questão de jogar, decidir fora ou em casa não tem muita relevância, claro. Os dois empates tem um jogo muito equilibrado, tem sim o seu valor. Mas é jogo duro. Eu já falei, se eu fosse o Brusque, em primeiro lugar, vou pegar o oitavo. Quem é o oitavo? O Avaí. Pô, eu ia ficar, não, o oitavo deve ser outro. Né? Daí eu acho que é equilibrado. E Figueirense e Ercílio Luz, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Eu acho que o Ercílio Luz tem a vantagem. O Figueirense está num momento melhor do que o Ercílio Luz. O Ercílio Luz teve uma queda no final da primeira fase. E o Figueirense, depois do Clássico, vamos ver como é que é a Copa do Brasil essa semana, mas eu acho que chega embalado para esse jogo de quarta de final. Ô, Faraco, o Chico disse bem aqui, né? Para campanhas tão boas, né? Como a de Ercílio Luz e de Brusque, foi um castigo, né? Pegar os dois da capital agora no mata-mata, né? Merecia o adversário um tanto quanto mais. O Ercílio nem tanto, mas o Brusque sim, né? O Brusque como melhor time, ele pegou uma pedreira que o melhor time normalmente não merece pegar, né? A melhor campanha, o Brusque acaba pegando o campeão atual, acaba pegando um time que tem um potencial a se desenvolver. Passa a ser um jogo igual, até com uma rivalidade nos últimos anos, né? Porque se enfrentaram em Série B e semifinal de Campeonato Catarinense. E eu vou dizer de forma bem sincera, se eu fosse apostar num dos dois aí para semifinal, eu apostaria no Avaí.
Por mais que o Brusque seja o melhor time do estadual até agora, e não só na pontuação, na bola também, mas pesa também uma imposição que o Avaí conseguiu ter sobre o Brusque nessas últimas temporadas. E tem muito jogador de um lado e de outro que teve junto nesses confrontos. Então isso vem à tona dentro de campo. É a tal história do... Entre eles... É a tal história do João Felipe Coelho. Melo pro Diego Ribas. Tu é meu vice. Sim. Então tem essa imposição. O Bruno Silva com o cara que ele vai confrontar do outro lado. Então acho que agora não tem mais... Agora esquece, primeiro contra oitavo. Agora é Brusque e Avaí e com a história recente toda. Exatamente. Agora não tem essa questão de primeiro contra oitavo. Até porque o Avaí sofreu isso há 2 anos atrás, né, o Faraco? Quando ele enfrentou a Chapecoense. Com uma diferença que foi fundamental para a Chapecoense, que foi o tempo entre a fase de classificação e a semifinal. Verdade. Porque o campeonato ficou paralisado por causa da pandemia. Verdade. E aí, quando voltou, a Chapecoense era outro time. Jéssica, você que fez o jogo do Figueirense fez uma boa partida ontem fora de casa, mas não tem sido padrão, né? Você acha Não. que depende muito do jogo do Scarpelli o Figueirense confirmar essa camisa mais pesada? No caso do Figueirense, a gente sempre fica na dúvida de que Figueirense é que a gente vai encontrar em campo, né? Embora seja a mesma escalação, o mesmo esquema tático, a postura do Figueira muda muito conforme o adversário e também se joga em casa ou joga fora. É natural, é compreensível, mas um Figueirense, talvez por conta disso, não consegue ter uma consistência, né? A gente não consegue confiar 100% na equipe. Se a equipe consegue ter uma postura mais ofensiva e consegue ter segurança na defesa, quando o Figueirense faz isso, se transforma numa grande equipe, que realmente equilibra a partida e realmente leva muito perigo para o adversário. Se vai conseguir executar isso nas suas disputas aí na próxima fase, a gente não sabe. Né? Então, claro, se eu tivesse que apostar, a gente está aqui na posição de opinar, apostaria em Avaí e Figueirense, porque é muita tradição envolvida, são treinadores que estão estudando muito os adversários. Agora, são duas equipes que a gente imaginava que a essa altura do campeonato já estivessem consolidadas. Não estão. Ainda tem muitas coisas a ajustarem. O Figueirense parece estar com a questão anímica muito melhor. E por isso pode dar vantagem para o Figueira. Agora, na questão do Avaí, vamos ver como é que vai essa semana. Semana de confronto na Copa do Brasil, muita coisa pode acontecer. Show de bola. Lembrando que o Ercílio e o Brusque, né, Fraco, tem a vantagem de jogam por 2 empates, certo? Isso, 2 empates, 2 vitórias, quer dizer, 2 vitórias. Uma vitória e uma derrota com o mesmo saldo, e vale a campanha melhor. Beleza, aproveita e já deixa aí o seu palpite também para as quartas de final aí. Vamos ver quem tá mais confiante aí da dupla da capital. Próximo tema, posso ir agora? Vai ter. Dá licença. Pega um bom aí. Vamos ver. Vai ser de BBB. Não. Copa do Brasil. O Avaí tem mais obrigação de avançar do que o Figueirense? Total. Vocês apontam algum favorito nos 2 confrontos? Total. Nos 2. Eu acho que o Avaí entra com obrigação. O Figueirense entra com o que vier lucro. É bem a diferença entre os 2 times no cenário nacional e os adversários que eles têm pela frente. Figueirense contra um Cuiabá, Série A de Campeonato Brasileiro. A gente tem que separar aí nessa hora a análise assim, qual é o clube maior? O clube maior é o Figueirense em relação ao Cuiabá. Agora, quem está num momento melhor? O Cuiabá, que tem mais uma temporada de Série A de Campeonato Brasileiro, que tem jogadores de Série A de Campeonato Brasileiro. Então, o Cuiabá entra com esta obrigação. Só que o Figueirense já aprontou em Copa do Brasil, até estando numa condição ruim, como contra o Fluminense em 2020. Recebeu o Fluminense aqui e ganhou do Fluminense. E era uma condição bem parecida com essa. Depois acabou perdendo a vaga no jogo de volta, era ida e volta, né? Já era a terceira fase. Mas ele pode aprontar nesse jogo único, a questão pode acontecer. Agora, o Avaí vai ser sempre cobrado contra o Ceilândia para passar de fase. Quer dizer, se o Avaí não passar de fase, ele vai ouvir uma cobrança forte da sua torcida. Como assim não passamos o Ceilândia na Copa do Brasil? Então, a diferença é essa, entre os dois. O Avaí entra cobrado, o Figueirense entra o que vier lucro. Ceilândia é Série D, né? Série D? Série D, né? César, eu acho que assim... Posso falar? Claro, Eu acho que
que se o Figueirense Pô, nem deixa eu passar... falar, hein, cara. Já foi na frente. Não, desculpa aí, Chico. Não, é tudo, é tudo. Vocês estão com algum acho... problema, vocês dois? Hoje? Não, fizemos um giro Não. total ontem. Ótimo. É verdade. Então tá. Ontem Não, no gente, domingo. a nossa dupla aqui acho que tá bem, né? Cuida da tua dupla. Precisa de mais café aí, Chico? Segura tua duplinha. Não, eu não tenho dupla, eu tô em todas as duplas. Joga em todas. Não, eu tô em todas as duplas. Tem 4 jogos essa semana pra transmitir. Eu tô nos 4, eu tô em todas as Não, duplas. mas se eu sou o treinador, também te escalo, pô. Ó, lembrando que o Giro Total de domingo também tá no YouTube no videozinho anterior a esse que você tá vendo Fala, agora. Jéssica. Cara. Não, eu acho que assim, que se o Figueirense conseguisse passar dessa fase da Copa do Brasil, alavancaria muito a qualidade desse elenco, né? Seria, assim, algo fenomenal pro Figueirense passar dessa fase. Se o Figueirense conseguir fazer esse feito diante do Cuiabá, que é uma partida dificílima, realmente a gente coloca esse trabalho do Júnior Rocha em outro patamar. Agora, pro Avaí, eu vejo como uma obrigação, né? Ceilândia Série D e o time do Avaí é para render muito mais do que tá rendendo. A gente tá pegando leve, tá achando bacana isso que o Avaí tá fazendo, conseguiu avançar, muito legal ter classificado, ter escapado do rebaixamento, ter classificado, mas poxa vida, né? Não era para estar vivendo essa situação. Então, pro Avaí é uma obrigação para mim. Eu sei que não gosta da palavra obrigação, mas eu acho que é. E o Figueirense conta, acredito, com uma atmosfera fantástica no Scarpelli amanhã, Com né? Eu certeza, acho que sim, o público vai estar em love com o Sabe de time. uma coisa? A torcida do Figueirense, ela compra essas brigas, assim. Ela tem esse sentimento de nós somos Figueirense e Contra o Cuiabá tudo, é contra menor todos. é menor do que a gente. E vai para o estádio para comprar essa briga e para ver ajudar o Figueirense a aprontar. Ô Chico, falando em briga no bom sentido, nós vamos falar no sentido literal também, mas enfim, isso é um outro assunto. Eu achei ontem, chegando na ressacada, que a torcida do Avaí não fosse comprar a briga do Avaí, cara. Um público, assim, muito baixo na hora que eu cheguei. Depois o público melhorou Mas, e tal, calorão, eu- tudo aquilo. Mas... César, eu imaginava, cara, até 7 mil pessoas, 8, né, pela importância do jogo. Mas me enganei mais uma vez, que eu sempre me engano quando é previsão de público. Mas a galera que foi, eu acho que apoiou bastante. Só teve um momento quando entrou o Matheus Ribeiro, que que eu achei... os caras ali ficaram meio histéricos. Se dividiram Mas eu entre acho que várias a e torcida aplausos. comprou assim, a briga ali porque sabia da importância do jogo. Sobre a Copa do Brasil, rapidamente, assim, a Avaí é favorito e o Cuiabá é favorito. Isso não quer dizer que o Avaí vai chegar, vai bater o ponto às 9 da manhã, e às 5 da tarde vai lá, bate outro ponto e venceu. Precisa construir a vitória. Precisa mostrar a superioridade que ele tem sobre o Ceilândia. Da mesma coisa, o Figueirense contra o Cuiabá. Então, concordo com o Rodrigo. O Figueirense, historicamente, é maior que o Cuiabá. O Cuiabá, no momento, é um time de Série A, o Figueirense é um time de Série C. Agora, eu, por exemplo, eu acho que o favoritismo do Avaí é maior do que o favoritismo do Cuiabá. Eu acho que o Figueirense tem mais possibilidade de uma verdade. surpresa do que o próprio Ceilândia vencer o Avaí. E claro que a gente está torcendo pelos nossos clubes aqui, que cada vez que eles passam é bom para nós da imprensa e também, claro, bom para os nossos times. Exatamente. Jéssica, vamos pro próximo? BBB. Se não sair daí, a gente te dá uma palavra para falar de BBB. Tá, Né? combinado. Para te falar Bloco BBB, pra te bloco. falar da Eslovênia. Agora, Eslováquia, que ela Eslováquia. chama Eslováquia. É geopolítica, né? Até quando? Jogo do Campeonato Mexicano vira praça de guerra e faz vítimas fatais. É só coincidência termos tantos casos assim em sequência? Chico, chama muita atenção Ótima pergunta. Vai, Chico. casos, esses casos reincidentes, assim, né? Toda Olha, semana a gente tem um e agora finalmente com vítimas fatais e uma praça de guerra, né? Acho uma coisa desastrosa. Cada vez que a gente vê, lê, escuta uma notícia dessa, me dá um desânimo, cara. Eu sou apaixonado por futebol, desde 3 anos de idade eu vou ao estádio de futebol, o primeiro estádio que eu fui na minha vida foi Maracanã. Eu vivi na época em Maracanã, que a gente tinha na torcida do Vasco, na torcida do Flamengo, na torcida do Fluminense. Era uma festa, o Maracanã era uma festa. Hoje em dia as pessoas vão para o estádio para brigar, para xingar, para chamar um jogador de lixo, para chamar um não sei o quê. E o teu time faz um gol, tu pega o dedo e mostra para outro torcedor. Desculpa, o futebol está virando um ato de histeria coletiva, sabe? Eu não consigo entender. Claro que quando eu estou em casa vendo meu time jogar, eu tenho reações assim um pouco mais... Efusivas. Mas eu não, sinceramente, aí outro dia eu estava conversando com um cara que é mais novo do que eu, e que eu falei, mas tu nunca vai ao teu time? Eu falei, eu nunca vai meu time. Eu nunca fui no Maracanã vaiar o Flamengo. Até no tempo não se vaiava,
A gente podia até xingar o Eurico Miranda, mas vaiar o nosso time, a gente não vaiava. Eu nunca xinguei um jogador histérico. Pô, gente, falei aqui do Matheus Ribeiro, que a gente faz a crítica, eu acho que ele não deve ser titular. Ele entrou num jogo visivelmente para ganhar uma moral, o jogo estava decidido, o Lourenço tinha machucado. Torcedores ali fazendo o dedo do meio, xingando, chamando de lixo, filho da mãe, filho de tudo. Gente, eu não consigo entender isso, cara. Como eu não consigo entender que eu posso... Sendo que, Chico, a situação do Avaí não é culpa dele, né? Claro que não é culpa dele. Não é por causa E dele. mesmo se fosse, não tem que ficar xingando dessa maneira. Então, por isso aí gera violência. Eu estou falando de xingar porque gera violência. Outro dia, um jornalista da Bahia falou num programa, assistido por muita gente, se trouxesse esse gerente de futebol, o torcedor tem que ir no aeroporto com cheio de pedra. Um jornalista com o microfone na mão, gente. Eu não sou corporativista. Falou falou M, o cara pode ser jornalista, pode ser tudo. Não dá, cara. A culpa é desse tipo de profissional que incita também a violência de descerebrados. Porque o futebol também está cheio de descerebrados, né? Torcedores. Então, quer dizer, a diretoria tendo um relacionamento que não deve com o torcedor, a imprensa, a incapacidade e a frustração de muita gente que vai para o campo de futebol extravasar isso. Quer dizer, eu, sinceramente, cada briga dessa eu perco a esperança no futebol. Amo futebol. Futebol é minha vida. Minha vida, eu quis ser jogador de futebol, não consegui. Fui jogador de futebol de salão, vivi do esporte, faço jornalismo esportivo. O nosso produto maior aqui é o futebol. Mas cada vez que eu vejo cena de briga, claro que foi no México essa, mas a gente viu aqui no ônibus do Bahia, a gente viu no ônibus do Grêmio, a gente vê... Na copinha. Na copinha. Os caras invadiram com uma faca, cara. Realmente me dá um desânimo danado, cara. Até aqui na ressacada, né, Chico? A gente viu Avaí e Joinville. Avaí e Joinville. Também. Avaí e Joinville, cara. E vou te falar, se o Joinville tivesse perdido pro Barra, teríamos problema lá em Itajaí. Se o Avaí tivesse perdido aqui pro Ercílio, teríamos problema. Infelizmente, cara, é uma realidade absurda que a gente está vivendo. O Faraco, eu fico pensando sempre nos atores envolvidos ali no espetáculo futebol, entre eles a imprensa, como o Chico falou, os jogadores e os próprios treinadores. Tem uma figura, o Abel Ferreira, que a gente falou tão bem dele aqui, né, semana passada, que ele é um cara que tem se colocado como uma voz, sempre em cima da linha, apontando todos os casos, até ameaçando de sair do país, se isso for reincidente, o que eu acho excelente, assim. Mas, por exemplo, o comportamento dele em campo, ali na beira do campo, o cara que chuta copo no banco do adversário, reclama com o árbitro o jogo todo também. E isso também não incita o torcedor. É claro que assim, o torcedor ele tem que ter a noção de que aquilo faz parte ali do exaltar, de emoções, mas a gente vê que infelizmente não tem, né? As pessoas estão cruzando a linha e ultrapassando demais a linha do aceitável para uma convivência em sociedade, assim. O Abel Ferreira, ele é um grande profissional. Só que às vezes ele se coloca numa condição de que ele é superior a muita gente, né? É a tal da cultura do europeu, né? Que vem para cá e acha que a Europa é superior à América do Sul em tudo. Sim, com comentários muito xenofóbicos, muitas vezes também, né? E mais uma vez ele foi nesse sentido, como se na Europa tudo tivesse resolvido em termos de violência. Acho que ele não deve ter ido para a Turquia para ver as torcidas do Galatasaray, do Fenerbahçe. No próprio Portugal invadiu o CT do Sporting, bateram no Jorge Jesus, nos jogadores do Sporting quando ele estava por lá. Manifestações racistas em quase todos os jogos da Itália, na Champions, tem tudo. Eu acho que na Inglaterra resolveram dentro do estádio. Mas fora do estádio ainda tem muita coisa para ser resolvida. Então não se acabou com violência lá na Europa, e aqui na América do Sul tem muita. Ou aqui na América, no México, tem muita. Como o Abel deu a entender na entrevista dele do final de semana. Então, vamos separar as coisas, né? Eu acho que o Abel é um grande profissional, ele é jovem ainda, tem 41, 42 anos, vai aprender muito ainda na carreira dele e vai aprender muito também sobre
a história do futebol brasileiro, do futebol da América do Sul, a cultura dos torcedores. Eu não estou defendendo torcedor, não. Eu acho que tem uma cultura de ódio que ela está disseminada, mas não é na América do Sul, nem no México, nem em um lugar definitivo e pontual. É uma cultura de ódio que o mundo vive, né? A gente não tem uma guerra na Europa agora. O que justifica uma guerra? Então, a gente tem que puxar um pouquinho o freio de mão e parar de separar as coisas como se em determinado lugar fosse tudo certo, tudo bem, tudo lindo, e em outro lugar fosse tudo errado, e alguém pudesse chegar e dizer, não, eu acho que aqui é assim porque vocês não sabem fazer. Para com isso, né? Ô, Jéssica, e, por exemplo, né, quando você pega um microfone de uma CBN da vida pra falar, você sabe que você não pode incitar um torcedor, tipo, quebra tudo se o time perder, se o time for mal e tal. E isso vale também pros treinadores, que são formadores de opinião, né? Pros jogadores, Sim. enfim, que deveriam se posicionar mais. A gente já falou sobre isso também, infelizmente são muito poucos ainda. Eu acho que assim, que a gente tem que compreender duas coisas, né? Pra mim, o futebol e o esporte, ele tá completamente ligado com o fator anímico. E isso não pode ser separado. Eu acho que o esporte é um lugar para quem tem sangue correndo nas veias, que é para quem tem emoção. Isso é uma coisa. Essa atitude de um treinador que é fervoroso na beira do campo, na hora de orientar a equipe, na hora de comemorar, não estou falando de chutar a água com falta de respeito, mas ser um cara realmente com sangue quente, com emoção, agir com emoção, com os limites, né, se limitando ao seu espaço, sem faltar com respeito com o adversário ou com o companheiro de profissão, com qualquer outro ser humano. Eu acho que isso é do esporte e não pode ser... Não se pode matar isso. Porque eu vejo muito comentário... Tem limite de civilidade. Eu vejo muito comentário que somos todos amiguinhos. Existe uma diferença entre respeito por outro ser humano e o fato de você acabar com a instituição da rivalidade, acabar com a competitividade que ela é do esporte. Entende? Nós somos seres humanos racionais. A gente é responsável pelas nossas atitudes. Então eu sei qual é o limite de eu entrar com muita vontade num jogo e passar a ter uma atitude que falta com respeito, que coloca em risco a integridade de outra pessoa. Isso é bem fácil de se separar. Tem a questão de você ser uma pessoa com boas intenções e com más intenções. Tudo vai da intenção que tu tem e você age de acordo com isso. Então eu gosto de fazer essa diferença. A gente vem trazer aqui, quando a gente vem fazer um comentário, a gente leva em consideração essa rivalidade que existe, a gente valoriza o Avaí, valoriza a camisa do Figueirense, fala que os times têm que ir pra frente, que tem que jogar com vontade, com vigor, que tem que ter fome, que tem que entrar em campo, tem que entender que um clássico é um clássico, tem que jogar com o coração na ponta da chuteira, o torcedor, que é isso, e isso é natural. Eu gosto de dizer isso porque senão tem muita gente que diz, não, a gente tem que entrar lá. E aí tu mata o esporte. Sim. Né? Agora, passar a incentivar a violência ou ter qualquer atitude que faça aflorar na torcida esse anseio, aí é outra coisa. Aí já é uma má intenção. Porque hoje é muito fácil, o gatilho é muito fácil. As pessoas precisam de algum motivo para destilar esse ódio, essa violência. Eu acho então nós temos ponto. que ter responsabilidade. Claro. É por isso que eu falo, não nós, a pequena imprensa, mas o profissional que está à beira do campo, o dirigente, o jogador. Não é para acabar com a sacanagem, com a zoeira. Não, eu acho ótimo. Sábado passado a gente estava na ressacada, afinal o César estava fazendo ali, falando com o torcedor havaiano, todo contente, o cara tinha tomado um gorozinho. Chico Lins, Figueirense. Secador. Olha, o tadinho do Chico Lins, que é Figueirense. Isso é brincadeira. Isso é do jogo. Jogo. Mas uma o que coisa, acho que a Jéssica está querendo dizer é mais assim, do ânimo estar acirrado. Você não precisa aplaudir o gol do teu adversário. Não, eu acho assim, que não dá para tirar o fator humano do esporte. Entendeu? Mas o fator humano, ele é racional também. Você é responsável pelas suas atitudes. Uma coisa é eu zoar o Chico. Chico, viu só? Teu Flamengo perdeu. Outra coisa é eu ofender ele ou faltar com respeito. Ou colocar a integridade física dele em risco. E qualquer ser humano sabe a diferença entre uma coisa e outra. O que eu acho é que nessas brigas que aconteceram, tanto brigas que acontecem no Grenal, como as que aconteceram aqui em Avaí e Joinville, como a que aconteceu lá no México, ou ali em Belo Horizonte... Tem coisas envolvidas que vão além da camiseta dos times. É gente envolvida com marginalidade.
E na hora de um clássico colocam isso à prova. Mas são pessoas que são nocivas para a sociedade, seja com a camisa do seu time, seja sem a camisa do time. E até o Rodrigo estava, antes do programa, a gente estava vendo ali as notícias, o Bernardo Ramos no Twitter, explicando, um jornalista muito Muitas pessoas são capaz, fazendo que no México a questão também era uma briga entre facções do tráfico. Era isso que eu ia dizer agora. Aqui, ó, Chico, só corroborando o que você está dizendo, eles abriram investigações lá porque há uma desconfiança que seguranças do próprio Querétaro facilitaram a entrada desses por torcedores. pressão desses chefões. Desses grupos e tal, para que eles tivessem acesso São integrantes de facções criminosas. Sim. Por isso que eu falo, né, no começo eu comecei perguntando, será que é só coincidência? Não é, porque assim, tem pessoas que estão trabalhando, entre aspas, nos bastidores para que esses confrontos aconteçam. Mas nessa linha da Jéssica tem muita cultura do ódio no dia a dia, na rua, que não é só o futebol, não. Exato. Essa cultura do ódio vai para dentro do futebol. Sim, aliás, a gente está vivendo um mundo cada vez mais polarizado e cada vez mais que o ódio é bonito, né? Então eu acho que isso não é só no esporte, é em todas as áreas. Faraquinho. E o futebol é a metáfora da vida, né? Então ele só reflete o que já está acontecendo, né? Também acho. Viajou, CR7 não é relacionado para o clássico contra o City, vai para Portugal. Faltou comprometimento? Você, Chico, que é um messista, sempre perseguiu o Cristiano Ronaldo? O Cristiano Ronaldo, eu tenho verdadeira admiração por ele. Pelo amor de Deus, quem não gosta do Cristiano Ronaldo, só não acho ele que no tamanho do Messi. Ponto. Agora, isso aí não se faz, nem o Messi, nem o Cristiano Ronaldo, nem ninguém. Um clássico, a gente sabe que o valor de um clássico, a importância de um clássico, é entre City e United, né? O United sempre esteve muito acima do City. Hoje o City está acima do United. Um jogador da envergadura do Cristiano Ronaldo tem que estar no vestiário antes do jogo, tem que descer depois do jogo, independente do resultado, e lá estar com os seus companheiros. Se foi isso que aconteceu, ele fez errado. Eu sei que ele não está passando um bom momento, estava lesionado, a menos que tenha um problema mais sério de família, de saúde, ele deveria estar lá junto com seus companheiros. Isso aí, hoje em dia, não se permite mais uma atitude individualista desse nível. Você acha que é uma questão de relacionamento lá com o técnico? Pode ele ser. quis ter uma retaliação ali? Pode ser, mas nada justifica, né? Nada, eu acho que o cara, quando é referência, tem que puxar a fila. E então, pode ter o tamanho que quiser, ele nunca vai ser maior do que o Manchester United. E se ele fez desse jeito assim, ele se colocou maior do que o Manchester United. Faltou seguir o Betão, né, Jéssica, nas redes sociais, né? Pra ver como é que um ídolo se Ô, César, eu vou te dar um exemplo. O Grêmio tinha um zagueiro, que era o Gabriel, que lesionou o joelho e por algum problema no procedimento, ou enfim, na recuperação, ele teve que se aposentar. Né? Acho que, não sei se ele ainda está dentro do Grêmio ou se ele já se aposentou, mas ele não vai mais conseguir jogar futebol. Ele foi contratado junto à Chape, se eu não estou enganado. Ele ficou 2 anos sem treinar. E ele estava em todos os jogos no vestiário do Grêmio. E quem é o Gabriel? Ele é o Cristiano Ronaldo? Ele é o líder do vestiário? Não era o líder do vestiário do Grêmio. O torcedor, acho que tinha uma parcela da torcida que nem conhecia ele. Mas ele estava lá, porque tinha um contrato com o clube. É uma questão de compromisso, é uma questão de companheirismo, de noção de equipe. Né? E de entender o próprio tamanho dele, né? Não precisa nem explicar porque que ele tinha que estar lá, né? E acho que o Cristiano Ronaldo, a gente percebe pelas atitudes que os objetivos pessoais dele estão muito acima dos coletivos. Então, acho que algo não está dando certo no vestiário. Enfim. Saideira? Ixi, pegou um textão, hein, Chico? Santa Tartaruga. Mbappé sofre pancada do Guiê, né? Sofre pancada no treino e é dúvida para o jogo de volta do Paris Saint-Germain contra o Real Madrid no Bernabéu. Quem vocês acham que avança? Eu acho que é importante se for, né? Não presta atenção. Olha, eu acho que vai avançar o Paris Saint-Germain. Sabe por quê? Eu acho que o Madrid é super favorito, tá? Mas o empate é do Paris Saint-Germain e o Madrid vai jogar sem o Mendy e sem o Casemiro. O Casemiro faz muita falta nesse time. E não tem mais o Sérgio Ramos, que está no outro time. Não vai jogar, mas está no outro time. O Sérgio Ramos é o minuto 93, que está lesionado na panturrilha e, olha, periga parar de carreira, encerrar a carreira. Eu acho que o Paris Saint-Germain, mesmo sem estar num grande momento, eu vi o jogo final de semana, jogou nada, perdeu mais uma no campeonato francês, só que o campeonato francês é tão desigual que já perdeu um monte, nunca perdeu tanto e está líder com 12 pontos na frente.
mas eu acho que vai passar o Paris Saint-Germain. E acho que o Mbappé joga, tá? Eu vi a cena, o Gouillet, se não me engano, entrou. Pancada, né? Foi um pisão. Aquilo ali normalmente não tira ninguém do jogo, até joga com dor. Mas não achei tão forte assim. Acho que estão fazendo um suspenso, acho que o Mbappé vai pro jogo. Acho que é jogo de cena, Fanato. Vai pro jogo, isso aí pode esquecer. O Mbappé vai jogar. E eu espero que o Real Madrid passe. E o Neymar joga os 90 já? Acho que Não joga. sei. É? Eu acho que vai jogar. Não, joga. Neymar vai Jogou jogar. 90, acho que já. Falando nisso, o Neymar no jogo de ontem, o de anteontem, pô, um cara fez uma lambreta no final do jogo, ele ficou chateado com o cara. Ah, pô, é? achei do cacete. Provou né? do próprio veneno. Pois é, pô, aí é que a gente briga, né? O Neymar sacaneia, brinca, não é que sacaneia, joga futebol, o jogador, o jeito moleque, o menino Ney, aí fizeram contra ele e ficou bravo. Mas o cara errou, né? Hã? O cara errou também. Não, porque né? já tinha acabado o jogo. O juiz acabou o jogo daí o cara e ele fez uma graça. Puxou aqui, tentou. Não saiu. Não saiu. Mas aí o Neymar empurrou o cara. Pô, Isso me lembra o lance tá do Neymar novinho, que ele fez isso com o Chicão, ele deu um chapéu no Chicão, mas com o jogo parado. O jogo parado, numa o Chicão falta, chegou e falou, falta, pô, moleque. E aí ele veio com todo esse papo de ousadia, alegria, mas essa era a hora do Neymar dar uma risada, né? Sim. Claro, Acha graça, claro, tá tentando me imitar? Claro, exatamente. Ainda faz que sai, tá valendo, sai né? enorme. Ainda mais que o cara errou, né? Exato. Ele já ri e fala, pô, tentando Dá uma Eu segurada acerto. aí, né? Ele poderia, pô, nem isso tu consegue. Ainda pegava a bola e dizia, é assim. É assim. Pois essa hora falta, né? Porque o Neymar é metido a malandro, faltava essa malandragem, cara. Porque o Falcão que é, pô, né, um driblador no salão, eu me lembro que o cara uma vez deu uma caneta dele no Mundial, cara. O Falcão foi lá e cumprimentou o cara, pô. Porque o Falcão dá caneta de todo mundo, pô. Aí uma vez o cara deu uma caneta bonita demais, né? Ele pisou aqui e só empurrou. E o Falcão nunca foi um grande marcador, o Falcão foi e o cara... Aí o Falcão parou o jogo e foi lá e cumprimentou ele, cara. Isso. Ô, Chico, mas sabe o que eu acho que falta pro Neymar em cima disso? Por exemplo, essa atitude do Falcão é de um cara que é muito seguro do que ele faz, do que ele exatamente. E o Neymar parece o cara mais bem sucedido, mais inseguro que eu já vi na minha vida. Assim, eu nunca vi alguém de tanto sucesso ser tão assim... sabe, suscetível à crítica. Se tu falar mal dele no 4 em campo, ele vai ficar chateado, sabe? Assim, tipo, você desmereceu o 4 em campo. É a nova coqueluche da cidade, segundo o Roberto Alves. E se Roberto Alves disse, é verdade. Quem vai discutir? Mas eu já vi essa insegurança em jogador que jogou uma carreira inteira e qualquer jovem que aparece, ele se coloca inseguro. Então, isso aí é normal, cada um. Só que ele poderia ter... O Neymar poderia reclamar, sabe com quem? Com o árbitro. Olha aí, ó. Vocês me dão um cartão amarelo quando eu faço? Isso, sim, Dá um cartão amarelo nele agora. Exato, exatamente. Basquetezinho, diretor? Atletas do basquete catarinense são convocados para o Sul-Americano Sub-18 feminino e masculino. Na última semana, 3 atletas que atuam em Santa Catarina foram convocados para a Seleção Brasileira Sub-18, que disputa o Sul-Americano entre os dias 4 e 9 de abril, lá em Buenos Aires, na Argentina. As atletas das equipes catarinenses são Maria Clara Lourenço e Daniele de Campos, do Mampituba e do Criciúma, respectivamente, Criciúma feminino, evidentemente, e Vitória Romualdo Cons, do basquete feminino Blumenau. Além disso, a atleta Stephanie Caroline Gonçalves, do Santo André e Sociedade Ginástica de Joinville, também está no grupo. Muita sorte para elas nesse torneio. Então era isso, meus amigos. Mais um giro total para... Não vai deixar a Jéssica não falou, falar hein? de Big Brother? Verdade. Temos o Box Big Brother agora. Jéssica, um paredão que... Pô, esse eu gostaria que fosse duplo e não triplo, né? Peraí que eu vou ligar pro Roberto Alves, que sabe tudo de BBB. Ô, César. Temos que trazer ele aqui, só pra fazer o Box BBB. Uma final antecipada entre a Jade e o Arthur. E, pelo que eu já vi, 80% de votos pra sair a Jade. Chico Liz pode opinar também. Eu não falo BBB porque eu não assisto, mas vamos tirar a Jade. Assiste só porque tá ligado, mas... Tá ligado lá, minha mulher. Sem querer. Então... Inclusive, quando ele tá no celular do programa, ele tá votando, né? Não, ontem, no programa de ontem, do domingo, ele disse que ia doar, né? Ela disse. Não dá. Parece aqueles políticos, não, vou doar meu salário. Aí, porra, faz um monte de picaretagem, não, o meu salário tá sendo doado. O salário é o produtor ou por fora, né? Pô, não. Vamos tirar a... Eu já falei com a torcida. Ela colocou... Mas não deve sair a outra lá, a terceira. Não, mas aquela lá é café com leite. Claro que, assim, ó, pro programa, acho que o Boninho, a mão do Boninho deveria fazer algo nesse momento, A mão invisível do Boninho. Ele não vai deixar um dos dois saírem, cara. Não, mas ele vai ter que deixar, porque ele botou no paredão.
Então, mas assim, eles votam pra sair aquela... Tá, mas assim, os fãs do Arthur... Sabe Tô tudo por também. fora. Ó, os fãs Eu tô tão os- catarinado, Chico Lins, que eu só vejo os campeonatos catarinenses Ah, é? agora. Não, não, espetacular, boa. Continua assim, certo? Mas, ó, Coordenadora aqui. Mas voltando ao né, BBB. voltando ao BBB, eu acho que é o seguinte, que a Jade chamou o Arthur pra Chincha. Para de... E ele foi. E ele... Não, e pra botar no paredão, ela tava no paredão e ela colocou o Arthur. Só que ela não foi inteligente. Porque o que acontece? Ela botou a pessoa mais forte pra ir com ela no paredão. Era óbvio que ela ia sair. Ela devia ter sido inteligente de ir com uma pessoa fraca. Ela ia voltar muito mais forte pra casa. Sim. Mas Mas aí ela vai tá cortar. tão confiante, ela está tão... E a Jessie, que é a embriagada com terceira seu- via, a terceira via é a Jessie nessa história. Ah, que susto. Só que ela pode ser em qualquer outro momento, Ela vai ser entendeu? igual a terceira vez. E aí agora vai acabar o programa, né? Porque a graça era a Jade contra o Arthur. Sim. Não sei, a mão do Boninho. Depois dessa explicação, É, como você pode ver, a gente vai Me aqui convoca, Boninho. da violência do futebol Eu a temas... também. eu não aguentaria naquela casa ali uma semana. Sinceramente, eu ia apertar aquele negócio. Não ia fazer aquele... ia Não, eu ia brigar muito. Ai, muita gente mala, meu Deus. É, Brigar. muito mala. Ah, ia mesmo. brigar. Pô, eu não aguento vocês três aqui no... durante 30 minutos. Brincadeira, tá aqui fofinhos. Eu vou acabar com essa dupla aqui. Não. Ah, é? Tá bom. Ó, e antes que o nosso diretor Rafa Souza nos mande para Não, o paredão... tá ali assim. Já mandou faz aqui, tempo. ó. Eu tô quieto aqui porque ele já mandou Aqui, ó, cala a boca. vapo, ele tá aqui, vapo. Porque tu assiste BBB? Chegamos ao Tá fim BBB? de mais um Pé Giro direito Total. Piada interna. Se eu fosse botar no paredão, eu ia botar o Boninho e o Tadeu Schmidt. Não, o Tadeu é bom demais. Pô, Tadeu Tadeu voando. baixo. Mas não aí o sei se Boninho vai ia sair, né, placar, gente? não. Porra, Sou fã do fácil, né? Tadeu. Isso. Final, então, de mais um Giro Total com esse box Cara, tem o pé BBB. direito alto. Lembrando, cara, para você se inscrever no nosso canal, na CBN Diário no YouTube e também seguir a CBN nas redes sociais, no Instagram. Inclusive, nós temos cortes desse programa, melhores cortes, para você curtir lá e conhecer o programa e ver em pedaços e depois assistir o inteiro. Tá difícil, viu? Falar com esses caras aqui. A câmera aqui, ó, cara. Aí. Deixe seu joinha, compartilhe, se inscreva no nosso canal e siga esses indefectíveis nas redes sociais. É Chico Lins, que nunca lembro o arroba dele, mas é Chico Lins em qualquer Arroba lugar. alguma coisa. O Rodrigo Falaco no Instagram e Twitter e a Jéssica Sescon também. E eu, arroba César Cartoon, Segue no lá, segue Instagram lá. e no Twitter. Beleza? Tamo junto, até quinta-feira com mais um Giro Total. E é nóis!